Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos começar a estudar as relações entre tensão e corrente numa linha de transmissão. Então, na semana passada nós fizemos uma variação para encerrar a primeira parte da nossa disciplina, que era o estudo dos parâmetros de uma linha. Tá? E agora, considerando que a gente consegue levantar os parâmetros, né, dos condutores adequadamente, nós vamos montar os modelos das linhas e vamos estudar fluxo de potência e a relação entre a tensão e a corrente nos terminais da linha, né, na geração, no terminal final, né, em alguma barra intermediária da linha, por exemplo. Bom, então a gente vai começar, né, os estudos para a gente conseguir calcular tensão e corrente, tensão e corrente em qualquer ponto da nossa linha, tá? Nós vamos também tentar entender os efeitos dos parâmetros na linha, no barramento, no fluxo de potência. Melhor, tentar não, né? Nós vamos compreender esses efeitos, tá? Ou seja, como que os parâmetros influenciam, né, nesse fluxo de potência. Nós vamos também fazer um estudo, né, sobre os transientes nas linhas sem perdas, tá? Para a gente tentar aí, indicar como os problemas surgem, né, quando acontece um raio ou quando a gente comuta alguma chave, tá? E é importante esse estudo que nós vamos fazer, né? Essas equações que nós vamos estudar, algumas coisas são modeladas por equações diferenciais, tá? Então pode parecer alguma matemática um pouquinho chata para alguns, mas ela é importante porque atualmente, né, nós temos computadores que ficam monitorando. E nesses computadores tem simuladores que utilizam essas equações de forma online, tá? Para poder ficar identificando os problemas que acontecem na linha, né? Então ele tem toda a linha modelada por essas equações dentro de um software, e aí, de acordo com medições que são realizadas, o software consegue determinar, por exemplo, que teve algum problema entre um trecho da linha, uma chave que atuou indevidamente, um fio que foi interrompido, o local onde caiu um raio, por exemplo, né? Então, essas equações são muito importantes para a gente conseguir determinar esses critérios. Bom, as equações que nós vamos estudar, elas consideram uma distribuição uniforme, tá? Ao longo da linha, né? Então, ah, é como se todas as distâncias elas não sofressem alterações ao longo das linhas, tá? A gente vai considerar também a transposição, a gente vai considerar, desconsiderar, né, qualquer efeito externo que possa ocasionar uma não uniformidade, tá, dos parâmetros, tá bom? Quando a gente estiver falando de linhas curtas e médias, que são as primeiras que nós vamos estudar, as curtas na aula de hoje, esses parâmetros concentrados fornecem uma boa precisão, tá? E ainda nas linhas curtas, tá, a capacitância achante ela é tão pequena, tá, para uma linha de 40 quilômetros, por exemplo, que a gente vai omitir ela, né, essa capacitância aqui, né, a gente vai acabar omitindo ela sem perder muita precisão nos cálculos, tá? Bom, as linhas trifásicas a gente vai considerar que elas são operadas sempre com cargas trifásicas balanceadas, tá bom? Mesmo considerando que elas não sejam espaçadas equilateralmente, tá? Que elas não sejam transpostas, né? A dissimetria que resulta, né, desses fatos ela é tão pequena que a consideração de balanceamento delas serem perfeitamente balanceadas, não chega a ser um erro tão grande assim nos nossos cálculos, tá? E também, para a gente diferenciar a impedância série da impedância em PU, né? Agora vocês vão ver que nós vamos trabalhar bastante com PU, tá? Quem tiver dificuldade aí é bom fazer uma revisão de PU, tá bom? Para não ficar perdido. E a gente vai adotar a seguinte nomenclatura, tá? O Z minúsculo ele vai ser a impedância série por unidade de comprimento, né? O Y minúsculo a admitância achante por unidade de comprimento, o Lzinho é o comprimento da linha, né?
Então aqui eu vou ter, por exemplo, 1 por quilômetro, aqui em cima, né? 1 por quilômetro. E aí multiplicando pelo comprimento, a gente vai ter o Zzão, né, que dá a impedância total, impedância série total da linha, e o Yzão, a admitância shunt total por fase para neutro, né? Então, só para a gente diferenciar as letras mesmo, tá bom? Bom, então, conforme eu falei ali atrás, né, esse daqui é um modelo equivalente para uma linha curta, tá? Então, mais simples que isso, impossível, né? Nós temos aqui um gerador, uma carga ligada à linha, né? A gente desconsidera a capacitância shunt e nós temos aqui apenas a resistência e a reatância indutiva da nossa linha, tá? Então, ela vai ser composta só pelo R mais J ômega L, né? Importante aqui também as definições de chamar a corrente do gerador, a que sai do gerador, né? Como a corrente da fonte aqui, né, o IS, e a que chega na carga como a corrente R, tá? Que eu estou chamando aqui de corrente de envio e recebimento, né? E ainda, né, as tensões que estão lá nos terminais do gerador, que é ligado à linha, VS, tá? E a VR, né, a tensão que está lá nos terminais da carga que a gente está alimentando, tá? Claro, né, IS vai ser igual a IR, né, corrente que sai do gerador é igual a que chega na carga, e a tensão do gerador vai ser a tensão aqui, né, na nossa linha, tá, que é o IR vezes Z, tá, o Zzão aqui, né, que é o total daquele trecho, mais o VR que está aqui na carga, né? Então, um circuitinho mais simples que a gente pode ter aí, galera. Bom, outro termo que nós vamos utilizar é a chamada regulação, tá? Ela expressa o aumento da tensão na extremidade receptora, que é o que está na carga, tá? Como uma porcentagem de carga total, quando a carga total, com um fator de potência específico, é removida, né? Enquanto a tensão na extremidade emissora é mantida. Ou seja, comparando a tensão que eu tenho, né, a magnitude, tá, da tensão na extremidade receptora sem carga e da mesma tensão com carga, né? Então, essa diferença entre a tensão com carga e sem carga é que a gente chama de regulação, né? Lembrando que sem carga o que vai alterar para a gente é que a gente não vai ter a queda de tensão na linha de transmissão. Bom, uma observação interessante é que a gente vai precisar de uma tensão na fonte maior para quando a gente tem uma carga mais indutiva, né, que atrasa a corrente no nosso terminal receptor, né, que é onde fica a carga, do que o contrário, do que quando a gente tem uma carga que está em fase com a corrente ou de quando a gente tem uma corrente adiantada, tá? Aqui tem os fasores, fica fácil de entender, né? Então tem aqui a tensão, o VR, né, que é o V da carga. Se a corrente ela está atrasada, né, ela está aqui para baixo, né, colocando o VR vezes R, né, que é a tensão a queda de tensão da linha, né, aqui na frente, né, fazendo a soma desses fasores aqui, a gente tem com o IR vezes XL, né, a gente tem um VS aqui para cima, galera. Tá? Então aqui é porque a gente tem um ângulo, né? A gente teve esses camaradas deslocados. Mas se a gente tiver o VR e o IR em fase, nós vamos ter o IR aqui na mesma direção do IR, né? O IR a tensão na linha, né? E a queda de tensão na linha devido ao X dela vai estar exatamente 90 graus. A gente tem aqui o nosso VS nesse ponto, que é menor do que aqui, correto? E ainda, se a nossa corrente estiver adiantada, né, o IR estiver aqui para cima, nós vamos ter um resultante de VS aqui, né, ou seja, ainda menor do que a tensão de quando a carga é 100% resistível. Bom, pessoal, aqui um exemplo, um texto enorme, mas é porque tem várias características aqui do sistema que vão nos ajudar a reconstruí-lo, tá? O texto diz que nós temos um gerador trifásico que tem a potência de 300 MVA com a tensão de 20 kV,
tá? E reatância de subtransientes de 20%, né? 0,2 PU. O gerador ele alimenta uma série de motores síncronos, tá? Utilizando uma linha de transmissão de 64 km, né? Então uma linha curta, com transformadores em ambas as extremidades da linha. Ou seja, a gente tem um transformador lá perto do gerador e um transformador lá perto dos motores, que são as cargas, tá? No diagrama que eu vou mostrar no próximo slide. Os motores, tá? Eles são motores de alimentação 13,2 kV, tá? E no diagrama está representado, os dois estão representados por um motor equivalente, tá? O neutro do motor M1 ele é aterrado por uma reatância, tá? E o neutro do motor M2 está conectado ao TER, tá? Já advertendo aqui para a gente que é uma condição incomum, mas é como ele está. As entradas nominais para os motores, tá? São de 200 MVA para o motor 1 e 100 kVA para o motor 2. Para ambos os motores, a reatância subtransiente é de 20%, né? Exemplo do gerador. Nós temos o transformador T1 como 350 MVA, com as tensões de 230, 20 kV, tá? De transformação, e uma reatância de fuga de 10%. O transformador T2 ele é composto por 3 transformadores monofásicos, tá? Cada um com 127 kV para 3,2 kV. E uma potência de 100 MVA com reatância de fuga de 10%. A reatância em série da linha de transmissão ela é 0,5 ohm por quilômetro. E aí pede aqui para a gente desenhar um diagrama de reatância, né, com todas as reatâncias já em PU, né, e utilizar as características do gerador como o circuito de base, né, já que a gente tem que utilizar o PU, né, a gente tem que escolher uma base, vai ser a do gerador no circuito do gerador. Bom, então observem, esse aqui é o diagrama, né, então nós temos aqui um gerador, né, tensão de 20 kV, uma linha de transmissão com uma tensão de 230 kV e uma tensão, né, aqui de 13,8 kV, que a gente vai ver por que 13,8, tá? Essa daqui é a nossa linha de transmissão, tá bom? Bom, lá, como o exemplo falava que o transformador 2, ele são 3 transformadores monofásicos, a classificação trifásica dele, né, de um transformador trifásico de 300 kVA, perdão, e a sua relação, né, de linha vai ser então raiz de 3 vezes 127, que dá 220, tá? Sobre o secundário dele, que era 13,2, tá? Então essa daqui é a relação do transformador. Bom, e aí, como o exemplo fala para nós escolhermos o circuito gerador como base, tá? Essa potência de 300 MVA que nós temos no gerador, ela vai servir de base para todo o sistema, né? Então, na linha de transmissão, a tensão ela vai ser 230 kV, né, com a base de 300 MVA, e aqui, lá na nossa carga, a gente faz a correção, né, já que aqui é 230, a gente multiplica pela relação do nosso transformador lá, né, já considerando ele trifásico, claro, né, e aí nós temos uma tensão lá de 13,8 kV na base do circuito da carga, tá? Bom, e aqui eu só coloquei para a gente relembrar como é que faz a mudança de base, né? Em PU, né, você pega da impedância, né? A impedância nova vai ser igual à impedância antiga, aí multiplica a base antiga sobre a base nova de potência ao quadrado, que multiplica a base, antiga sobre a nova de tensão, né? Eleva ao quadrado, que multiplica a base nova sobre a antiga de potência, tá? Em kVA. Então nós temos aqui no transformador 1 a tensão dele está certa aqui, né? Que era 230, só que ele é 0,1, né? A reatância. A gente vai corrigir apenas a potência, né? Já que ele é de
ele é de 350, né? E a base do motor ela está em 300 kVA. Então, vai ser o 0,1 vezes 300 sobre 350. A gente chega lá que no circuito do gerador, né? O nosso transformador ele tem 0,0857 PU. E o 2, né, ele já tá, né, ele já tem a base da potência em 300, né, que eram 3 de 100, correto? A gente vai fazer a correção só pela tensão, né? Então, a tensão de 13,2 sobre o 13,8, né? O 13,2 é o dos motores, né? Mas pela relação que nós vimos lá em cima, a tensão de referência é o 13,8, então a gente vai fazer a correção, já que ele era também de 0,1, né? De 10%, a gente vai corrigir apenas a tensão. Bom, a impedância base da linha de transmissão, né, vai ser a base de tensão ao quadrado sobre a base de potência, né, que é o 230 ao quadrado sobre 300, que dá aqui 176,3 ohms. E a reatância da linha, então, né, vai ser o 0,5, era 1 por quilômetro, então multiplica lá 64 quilômetros, que é o comprimento da linha, dividido pela reatância da base, a gente chega então que ela tem uma reatância de 0,1815 PU. Bom, aí para o motor 2 a gente vai corrigir também as reatâncias subtransientes deles, né? Era de 20%, 0,2. Aí a gente vai corrigir pelas bases, né? Então, o primeiro era de 200, né? Então, com a base nova é 300, né? Que é a base do circuito gerador. A tensão dele era 13,2, com a tensão nova, que é 13,8, a gente chega lá com uma reatância de subtransiente de 0,2745 PU. Aí para o motor 2, né, fazendo a mesma coisa, o que muda é que a potência é 100, tá? A gente chega a uma reatância de subtransiente de 0,5490 PU. Colocando os dados que nós encontramos em PU, né, a gente pode montar então esse circuito aqui, né, com gerador. Lá no começo do problema fala que era 20%, né, a reatância subtransitória do gerador. A gente não precisa de calcular, né, já que está tudo na base dele. Então está aqui o J02. Nós temos o transformador T1 aqui, tá? Nós temos aqui a nossa linha, tá? Aqui a linha. Aqui nós temos, perdão, o transformador T2 e aqui o motor 1 e o motor 2. São os dois motores síncronos que nós temos ligados. Então, calculando todas as reatâncias, né, nós temos esse daqui, né, essa daqui é a representação da nossa linha de 64 km, de acordo com as características que o problema nos forneceu. Bom, outro exemplo, na verdade, mais uma continuação do exemplo anterior, né, que é, se a gente considerar que os motores M1 e M2, né, eles têm uma entrada de 120 e de 60 MW, tá, respectivamente, né, ou seja, estão com essa potência de entrada, e com a tensão de 13,2. Né, e eles estão operando também com um fator de potência unitário. Né, e aí pede para a gente encontrar a tensão nos terminais do gerador, né, e a regulação da linha. Bom, junto os motores, um com 120 outro com 160, eles consomem 180 MW, né, dividindo por 300, a gente chega a 0,6 PU, né, de potência que a gente está consumindo. Né, e aí a gente sabe então que o V vezes I, né, lá, vai dar 0,6 PU, correto? Com a tensão da fase A nos terminais como referência, né, pegando lá uma fase qualquer como referência, a gente tem que a tensão, né, vai ser 3,2 dividido por 3,8, né, em PU, né, já a base, lembrando que a base era 3,8, né, dá 0,9565 com ângulo zero, tá? Lembrando que o fator de potência é unitário, tá, desses motores, né, então tensão e corrente tudo com ângulo zero. Né, e a corrente a gente faz dividindo então a potência, né, já em PU com a tensão em PU, a gente chega lá a uma corrente de 0,6273 PU. Bom, vou analisar aqui agora
a tensão em 3 pontos, tá? Lá no transformador 2, tá? No transformador 1 e nos terminais do nosso gerador, né? Aí basta a gente ir somando, né, as quedas de tensões. Então, no ponto M aqui, nós vamos ter a tensão dos motores, né, que a gente calculou, que era 0,9565 PU, mais essa tensão aqui, que vai ser a corrente que nós calculamos lá, que é o 0,6273, vezes essa reatância aqui de 0,0915, que deu esse valor aqui, tá? Fazemos o mesmo agora para o ponto L, né? O ponto L vai ser a mesma coisa, só que eu vou multiplicar a corrente pela soma dessas duas reatâncias, tá? Que tá aqui. E depois o ponto K, a corrente vai ser multiplicada pelas 3 reatâncias que estão aqui. E aí nós encontramos aqui no ponto L esse valor de tensão e no ponto K esse valor de tensão. E aí a gente calcula a regulação dessa linha nessa situação. Ela vai ser então a tensão lá nos terminais de gerador, menos lá no ponto M, né? Dividido pelo ponto M, né? Chega lá a 2,55% de regulação. E o módulo de tensão nos terminais do gerador, se eu quiser, né, vai ser a tensão que a gente calculou lá no ponto K, vezes a tensão de base, que era 20 kV, né? Então a gente sabe que lá no gerador a tensão nesse momento vai ser de 19,652 kV, tá? Isso aqui é tudo calculado com um módulo, né? E se a gente desejar, né, deslocar, mostrar, né, o ângulo, tá? Colocar ângulo aqui também entre tensão e corrente, a gente tem que considerar o deslocamento causado, né, pela ligação Y-delta dos transformadores, né? Então a gente tem lá a alta ligada em delta, baixa em Y, por exemplo. Isso no transformador 2, né? No 1 é o contrário, né? No que liga o gerador, a entrada em Y, que é o mais baixa, digamos assim, né? E o que vai para a linha de transmissão em delta. A gente tem que considerar que existe ali um ângulo de 30% entre tensão e corrente, tá? E aí, então, entre M e L, a gente tem que aumentar 30 graus, tá? Naqueles ângulos que nós calculamos ali atrás. Ou seja, o ângulo da fase A, né, na linha também deve ser aumentado 30 graus a partir de zero, né? Como a gente viu ali que tem um ângulo de 3 graus, então seria 30 mais 3, né? Já levando em consideração a defasagem devido à ligação delta-y e y-delta. Bom, pessoal, era isso que eu queria trabalhar com vocês na aula de hoje. Então, lembrando, façam uma revisão aí, tá, do sistema de PU. Na terça-feira que vem, eu vou ficar disponível lá às 5 horas para a gente ter uma conversa. Então, assistam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês assistiram. E aí, caso tenham ficado com alguma dúvida, pode mandar uma pergunta lá no AVA. Ou na terça que vem a gente se encontra para conversar. Um abraço para vocês, bom final de semana e até o próximo vídeo.